Agradeço a presença de todos. Nós vamos, pela TV Povo Cigano, eu sou Carlos Cigano, nós vamos fazer uma matéria, né? Nós estamos com alguns segmentos, algumas etnias aqui, povos tradicionais, e eu gostaria que as pessoas se apresentassem. Flor, eu gostaria que você falasse um pouco, né, como todas as pessoas aqui presentes, mas falasse um pouco desse nosso encontro de hoje. Então, saudações a todos, todas e todes. Eu sou Flor Fontinelli, sou cigana Romim, estou falando aqui Caucaia, no estado do Ceará, e muito feliz de estar com esse grupo. Aqui nesse grupo nós temos vários discentes, estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Brasil. Todas essas pessoas são representantes dos estudantes na luta por ações afirmativas, né? Acesso e permanência na universidade. Caso em especial, acesso e permanência na Unilab. Eu sou estudante do mestrado interdisciplinar em Humanidades, terminei minha graduação também na Unilab e estou muito satisfeita em estar aqui com todos, todas e todos. Aqui nós temos representantes de vários segmentos, não só povos e comunidades tradicionais. Então, eu gostaria que os demais se apresentassem, meus companheiros. Muito bom, né, me encontrar com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o Carlos Cigano por esse, enfim, né, momento para a gente apresentar, conversar e dialogar sobre as nossas questões e resistências, né, dentro da universidade, principalmente pensando nesse tema de acesso e luta e a permanência de nós na universidade. Eu me chamo Sal Alves, né, eu me identifico como travesti. A Unilab é a minha formação, né, a Unilab foi muito importante para mim, enquanto indivíduo, enquanto profissional, enquanto pesquisadora. Eu sou formado em Humanidades, né, na Unilab, sou formado também em Antropologia na Unilab, e atualmente eu sou do programa de pós-graduação de Antropologia Social da UFRN. E é isso, né, sou pesquisadora, especificamente através de políticas públicas, as questões relacionadas com a travestilidade, e a minha atual pesquisa agora é de pensar essas discussões no campo da imagem também, porque eu sou, né, trabalho com audiovisual, e esse é o meu, né, meu espaço, meu terreno de pesquisa. Bom dia a todos e a todes. Meu nome é Dulcineia, sou moradora de Osasco, região oeste, e estou participando dessa reunião pela primeira vez. Achei o tema muito importante, importantíssimo, porque essa etnia, né, elas entram realmente, as pessoas entram na faculdade e logo desistem por N motivo. Então, esse assunto é importante, né, porque sempre tem aquela pergunta, o porquê que a pessoa não permaneceu, né, e aí você não tem a resposta. Então, realmente é um assunto que tem que ser discutido, né. Eu faço parte do Movimento Vermelho de Moradia, tá, nós temos uma sede na Lapa. A minha formação é de técnica de nutrição, técnica de gastronomia, e estou acabando de concluir graduação em nutrição. E tenho, assim, um interesse muito grande de fazer uma pós em relação à alimentação da população, principalmente da população negra nesse momento. E é isso. Sou funcionária pública também aqui de Osasco. Sou cozinheira há 12 anos na prefeitura de Osasco. É um prazer estar nessa reunião com vocês. Saudações quilombolas, sou Ana Eugênia, militante do movimento quilombola aqui no estado do Ceará, mãe solo, dançadeira de São Gonçalo do Quilombo, no qual faço parte. Sou graduanda em Serviço Social pela UES, Universidade Estadual do Ceará, mestra pela Unilab. Também na Unilab eu sou representante dos estudantes quilombolas, né? Estou no CAPAF, que é o Comitê de Acompanhamento das Políticas de Ações Afirmativas, que não acontece, que está parado há mais de um ano, por isso que esse é um dos motivos pelo qual a gente está aqui também para falar sobre isso. E no mestrado eu entrei a partir de vagas específicas para a população quilombola, isso ainda em 2018, quando nós tínhamos um edital específico para a população indígena e quilombola naquele período. E atualmente eu faço sou graduanda em antropologia aqui na Unilab e doutoranda em história social na Universidade Federal aqui do Ceará. Minhas pesquisas é sobre questões étnicas quilombolas, no que diz respeito à saúde, educação, enfim, políticas públicas para a população quilombola. E desde já agradeço à TV Cigano, através do Carlos Cigano, né, que está nos oportunizando falar mais sobre a importância de ter políticas públicas, não só de acesso, mas de permanência
e de sucesso para essa população dar continuidade nos estudos mais adiante, né? E agradecer a Flor por ter feito essa articulação. Então, obrigada. Nossa representante indígena. Sou Lauriane Tremembé, sou indígena do povo Tremembé da Barra do Mundaú, de Itapipoca, aqui no Ceará. Sou estudante do curso de agronomia, aqui na Unilab, e sou representante discente indígena no Comitê das Políticas de Ações Afirmativas. Agradeço ao convite, em nome do meu coletivo, para que a gente possa fazer esse diálogo e continuar em lutas, porque é isso que a gente tem feito dentro da universidade e fora, seguindo em lutas, e é muito importante para nós poder ter espaços para falar disso. Então, a gente agradece ao convite para esse diálogo. Desculpa, eu estou um pouquinho gripada, mas não tem isso, né? Para esses diálogos, para esses momentos, é sempre importante a nossa participação. Muito obrigada. Então, a TV Povo Cigano é a única TV cigana no Brasil. Nós estamos no ar já há mais ou menos 8 anos, que a gente vem fazendo esse tipo de trabalho de divulgação da cultura cigana, né? Eu sou um cigano Calon, minha esposa é Ron, né? E nós fazemos esse trabalho de divulgação, pelo menos no eixo Rio e São Paulo. Nós moramos há muito tempo no Rio, agora nós moramos em São Paulo. Então, as festas e todo tipo de trabalho de cultura e das tradições ciganas, nós colocamos na nossa televisão, que é assistida em 8 países, acompanha a cultura. E sempre ficam perguntando para a gente por que o cigano no Brasil é tão divertido, é tão colorido, é tão alegre. Então, a gente busca saber como são os ciganos pelo mundo, né? E a gente vê que existe a perseguição no Brasil, mas existe mais ainda na Europa, muito maior do que a nossa aqui no Brasil, tá? A gente diz que tem perseguição, mas a gente não consegue conviver com o povo. Em alguns outros países eles não conseguem. Eles são taxados como bêbado, como traficante, como um monte de coisas ruins, né? Uns nomes que ele usa. E assim, é pejorativo, esses nomes que não tem nada a ver com o povo cigano, né? E é bom que a gente divulgue a nossa cultura, a nossa festa para o mundo inteiro. Esse é o objetivo. A gente já ajudou muitas cidades, né, muitos grupos e acampamentos ciganos espalhados pelo Brasil. Eles têm o contato da TV, o Zap, eles ligam para a gente, e eu tento resolver daqui, da onde eu estou, né, pela internet. Eu entro na página das prefeituras e vou a todas as secretarias dizer por que está acontecendo aquele problema num determinado acampamento, e o problema é solucionado. Então, a gente tenta, da melhor maneira possível, conversar, né, já que os ciganos, em muitos locais, eles não têm esse contato, né? Eles não são recebidos em prefeitura. Primeiro, pelo preconceito, né? E eu consigo, através da TV, porque sou uma mídia, e geralmente as prefeituras têm medo de mídia, quando fala que vai coisa para televisão, eles ficam com medo, né? Então, eu tento resolver e consigo resolver, graças a Deus. O outro objetivo são agregar os outros segmentos. Esse é o objetivo da TV, falar de outras culturas. Tem esse espaço para que todo mundo possa falar um pouco da diversidade, da sua cultura, né? E esse é o objetivo da TV. Nós estamos há 8 anos aí, mesmo não sendo entendido, né, por que a TV está no ar, por que existe TV cigana. Eu acredito que todos vocês passam pelo mesmo problema, né, porque somos perseguidos, não somos entendidos no que a gente faz, e a gente nunca faz nada para prejudicar ninguém, sempre para divulgar a nossa cultura, divulgar o nosso trabalho, que acho que vocês fazem a mesma coisa, e nem assim nós somos entendidos. Então, esse é o objetivo da TV. A gente bota no ar, toda vez que somos solicitados, a gente vai para o ar e bota a reclamação e o pedido de todo mundo. Não, a TV Povo Cigano trabalha no streamer, www.tvpovocigano.com. Mas, assim, essa é a importância da TV, sabe? Abrir para as pessoas. Tu tem seguidores? Como é que funciona isso? Tu tem um número de pessoas que acessam? Como é que funciona? Então, a TV, a gente sabe que foi aceitada, já foi visualizado por mais de 50 mil pessoas. Nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas. O que são políticas de ações afirmativas
acesso e permanência no ensino superior. Então, né, resumindo, é muita coisa, porque para falar de política de ações afirmativas, se requer todo um contexto, né, principalmente pensando na universidade que a gente vem, que é a Unilab, né, que se caracteriza enquanto uma política de ação afirmativa, mas vale destacar que, por si só, ela não é suficiente, né, principalmente pensando que ela tem que abranger ao máximo, né, a população e a territorialidade que se encontra nesses interiores do nosso país. Né? A nossa universidade ela se encontra tanto no interior do estado do Ceará como no interior da Bahia, né, que historicamente são, né, os interiores do nosso país. A gente sabe como é o acesso à educação. Né? Então, política de ações afirmativas é um conjunto, né, de ações que vão pensar determinadas comunidades, né, e populações. E aqui todos os segmentos podem falar por si. Né? Pensando no meu segmento de população trans, travesti, intersexo, não binário, né? Pensando nessa população que historicamente não tiveram acesso à educação, né? Não porque não quiseram, mas porque foram e são impedidas. Né? Vale destacar que a nossa primeira doutora no país, né, defendeu o seu doutorado em 2012. Né? Então, esse recorte temporal diz muita coisa sobre o nosso país. Né? Pensando na população travesti, especificamente a população travesti. Né? Então, as políticas de ações afirmativas, elas vão, né, pensar de forma específica a nossa entrada, a nossa permanência. Né? Quando eu adentro a Unilab, eu não entro por ação afirmativa, até porque não tinha essas políticas. Né? Eu entro pelo Enem, e o Enem ele só vai pensar a questão socioeconômica e a de escolaridade, né? Que é algo positivo. Penso na lei de cotas para nós, né? Que vai L1, L2, né? E cada questão dessa vai falar de uma população específica, né? A população de pretos e pardos no Brasil, né? A população indígena, né? Só que dentro do recorte das políticas, né? Que a gente teve no Brasil, né? Não ia pensar nossas identidades, por exemplo, né? E mesmo assim, né? Existe o Enem ele é um processo muito positivo, mas ele tem que ser abrangente, porque é a nossa questão no Unilab, né, de pensar editais específicos, né, para as populações conseguirem adentrar, até porque o Enem ele não é um modelo, né, democrático, não é todo mundo que consegue acessar esse sistema, né, de informação. Então, tem muitas questões, né, que eu poderia aqui falar só resumidamente. Atualmente, eu estou no programa de pós-graduação em Antropologia Social aqui na UFRN, né, que aqui é o campus Natal. Eu sou uma das primeiras que entra através desse edital, né, de política de ação afirmativa, tanto no mestrado como no doutorado, né, tenho amigas também que estão cursando, e é algo muito positivo para nossas existências e reexistências dentro desse espaço, sendo que no Brasil é muito difícil a permanência nesses espaços, né? Que a gente não pode esquecer que são instituições, né, históricas, né, que carregam consigo todo um legado, né, de violências. Todo mundo que está aqui, que está dentro do espaço universitário, sabe como é a nossa realidade, nossa permanência dentro desse espaço. Por que vai ser difícil? Porque a gente vai trazer as nossas, a gente vai trazer os nossos, né? A gente vai começar a apontar as ausências desses espaços. Por isso que quando eu entro na Unilab, né, e a minha identidade enquanto travesti ela vai se fortalecendo, né, eu tento também brigar por mais espaço para que outras, né, que não estão nesse espaço também consigam, né, porque a educação, falando para mim, Sol Alves, ela é fundamental, né, ontem eu estava até conversando com amigas, desde a infância eu já sabia que a educação seria o meu único espaço que eu ia ter para me sair de algumas realidades de violência, né, desde criança eu já tinha essa noção, né, justamente por ser apontada, né, por carregar essa alteridade, né, por carregar uma marca de diferença na minha própria corporalidade e ver a educação como um espaço para me sair, né, daquele espaço de violência, né, que a educação por isso que a educação é proibida, né, porque nos transforma, né, pensando aqui numa perspectiva paulo freireana, né, a pedagogia, a educação nos forma, assim para a gente poder também, né, construir mecanismos de resistência que não são fáceis. Por isso que todo mundo que está aqui no segmento, né, desde o contexto lá de 2019, né, com o primeiro edital, né, para a população indígena e quilombola no curso de pedagogia, que a Ana, né, a Lauriane, a Flor, pode pautar com mais especificidade,
marca uma política muito importante dentro da Unilab, né? Porque dentro da nossa universidade existe uma ideia, né, por pensar que a nossa universidade é uma lei, né, que é a 12.217, se não me engano, que é a lei de construção da nossa universidade, que vai trazer um currículo específico, né, vai fazer a interiorização das universidades nos interiores, né, do nosso país, como eu já citei, Ceará e Bahia. Só que por si só ela não é suficiente, né, se não pensar as outras populações também que não estão abarcadas dentro desse processo emancipador, né? Por exemplo, a população que eu represento, a população trans travesti, a gente, nas últimas pesquisas, a gente só é 0,2% nas universidades federais, isso em 2019. Até porque a questão também de políticas públicas do desgoverno anterior, né, que a gente faz 10 anos das políticas de cotas, né, e assim, no caso, a lei chegou com a política de cotas, né, que ainda tem essa questão também quando a gente adentra com as ações afirmativas, que as ações afirmativas ela é mais específica, né, a gente não está pensando somente em entrada, porque se a gente for nessa lógica, a gente continua não entrando e não permanecendo, né? Eu, por exemplo, só consigo permanecer na universidade se eu uma bolsa, né, de permanência para poder sobreviver, né? Não é nem para poder viver. Eu posso trazer um exemplo atual da minha realidade. Eu sou bolsista CAPES, né, aqui do PP Gás, e geralmente essas bolsas, né, não é para pagar para sobreviver, é para comprar livros, né? Mas quem é, na realidade brasileira, de nós estudantes, pesquisadores, temos essa possibilidade de ter esses investimentos, né, para ir para eventos, para comprar livros? Não, a gente tem esses investimentos para sobreviver e permanecer construindo ciência dentro desses espaços e lutando por aquilo que a gente defende e acredita, né, que lutar e defender ações afirmativas nesse país não é fácil, né, principalmente você, Carlos, falou a questão do estereótipo da população cigana. Todo mundo que está aqui, né, do segmento de populações historicamente marginalizadas, sofremos com esses estereótipos, né? O estereótipo da minha população, por exemplo, é como se a gente não construísse ciência, né? A gente não fosse bom o suficiente para estar nesse espaço, né? Inclusive, né, até a gente tem que trazer a excelência, mas para trazer a excelência nesse espaço também é uma violência, né? Porque enquanto uns, né, falam qualquer coisa, né, dizem qualquer coisa e são vistos enquanto pesquisadores intelectuais, nós que trazemos toda uma questão histórica contextualizada, somos vistas enquanto, né, as não pensantes, né, as que não merecem estar nesse espaço da educação. Né? Por isso que se torna enfadonho, que a todo momento a gente está lutando para permanecer na educação. E políticas ações afirmativas, né, é esse conjunto tão importante para a gente poder permanecer, né? E só para finalizar aqui minha fala nessa pergunta, né, infelizmente na Unilab, né, a gente luta por ações afirmativas, mas o que ela se encontra na atualidade, ela não pode ser definida enquanto uma política de ação afirmativa específica, né, nessa construção desses editais que não são dialogadas com as realidades que estão aqui, né, porque como é que eu vou construir uma realidade da população cigana se eu não quero nem saber da realidade, né, dessa população no Brasil, né, que é bem específica. A gente sabe a questão, né, política, epistemológica do nosso país é muito violenta para qualquer população que contraponha a essa história, né, oficial, hegemônica brasileira, que vai excluir todas as outras populações que também construíram esse país, né, e principalmente no campo da educação, que para mim é um dos campos mais importantes, né? Não é o único, né? Existem vários espaços de conhecimento, principalmente os movimentos sociais, que a gente está lá e cá, né? E construindo toda essa política dentro das universidades. E a gente só quer que ela cresça, aumente, porque as nossas presenças nesse espaço só tem a somar e a contribuir. Alguém quer complementar, falar alguma coisa? Se a Sol já arrasou, né? Mas eu gostaria de complementar. Deixa eu ligar minha câmera. E aí, falar diretamente com o meu povo, né? Explicar que eles me perguntam muito. O que é ação afirmativa? É o seguinte, todo mundo sabe o que é cota, lei de cota, né? A lei de cota, ela existe nas universidades públicas? Existe, mas a lei de cota, quando ela foi criada por um segmento específico, né? É para negros, pessoas de escolas públicas, né? Tem um perfil, indígenas. Na lei de cotas, não tem lá ciganos, não tem lá travestis, não tem lá muitos segmentos outros, entende?
Então, as universidades, elas têm a autonomia de fazer uma política para atender a essas outras populações. É isso. Então, toda universidade ela pode criar uma política que vai garantir vagas, que é o acesso, quando a gente está falando de acesso, a gente está falando de entrar, né? Vai garantir vagas no curso, curso de farmácia tem tantas vagas para cigano, no curso de direito tem tantas vagas para ciganos, né? E isso são políticas de ações afirmativas. Mas a política de ação afirmativa é isso que a gente está defendendo o tempo todo. Ela não é só para garantir uma vaga para essas populações entrarem. Porque não adianta entrar e não conseguir ficar lá dentro, né? Por quê? Porque muitas vezes também a gente precisa se deslocar para a universidade, concorda? Tem que pegar um ônibus, ou então morar em outro estado, como está a Sol morando num estado que não é o estado dela, no Rio Grande do Norte, ela é do Ceará. Então, como é que ela vai pagar aluguel? Como é que ela vai estudar se ela passou naquela universidade? Como é que ela vai comer? Tem restaurante universitário? Tem, mas tem que pagar, cadê o dinheiro? Isso é permanência. Como é que ela vai comprar o material dela de estudos, livros, né? Todo o material que ela precisa, visitar outras universidades para apresentar seus trabalhos nos eventos acadêmicos. Isso são ações afirmativas. A universidade, a nossa legislação brasileira permite que a universidade ela crie essa política para garantir esses recursos necessários para esses povos excluídos do direito à educação possam entrar e permanecer. E o que está acontecendo com nós lá na Unilab é que, teoricamente, a política ela existe, porque ela é um papel onde está lá dizendo que tem, que é assim, que é assado. O que nós contestamos o tempo todo é que essa política, ela não é afirmativa, porque quando eu digo afirmativa, é de afirmar, né? Dizer que está certo, né? Tá bom, eu afirmo. Ela não é afirmativa porque ela não garante condições. Não adianta eu botar uma vaga aqui, eu digo, eu tenho 10 vagas para cigano aqui, venham ciganos. Mas aí o cigano, quando chega lá para se inscrever nessa vaga, ele descobre, por exemplo, que ele precisa ter um arrumo de documento que ele não tem. E que o tempo de inscrição é curto para que ele providencie esses documentos. Um exemplo. Então, eu não garanti nada. Eu garanti uma vaga que não vai conseguir acessar, entendeu? É sobre isso. Então, ação afirmativa é uma política que garante isso. E na Unilab, ela não acontece de fato, entendeu? De direito. Ela só acontece de fato. Ela é uma história muito bem contada, mas que a gente não consegue acessar. Eu mesmo terminei a graduação, não foi por ação, não tinha vaga para cigano, cota nenhuma, na ação afirmativa. No mestrado também não tinha. Eu estudei 2 anos, passando muita necessidade, porque não tinha sequer auxílio, bolsa. Quando eu vim conseguir um auxílio universitário, foi já nos últimos 6 meses, ou seja, eu passei 4 anos lá. Quer dizer, vivendo de quê? De vender alfajor. E aí isso é ação afirmativa? De cesta básica. Isso é permanecer na universidade. Precisa a universidade garantir realmente uma política que olhe para nossas condições. Calcule, caso cigano, eu vou criar uma política para o povo cigano. Mas eu não sei quem é esse povo, eu não sei como eles são, e eu faço do meu jeito. Não cigano lá qualquer fazendo e dizendo precisa disso, precisa daquilo, e pedindo coisas que o povo não vai conseguir entregar, entendeu? Para poder entrar. Eu sei que recentemente o presidente da República e o ministro da Educação estiveram no Ceará e houve uma manifestação. Eu gostaria de saber sobre o que vocês solicitaram, o que houve algum pedido, houve alguma afirmação? Eugênia, você estava lá, querida, sobre a manifestação do dia 12. Isso, dia 12. Então, é importante salientar que essas lutas por acesso, por permanência, ela tem acontecido cotidianamente na universidade, fora da universidade, e o dia 12 foi somente um dia também, né? Foi mais um dia de intensificar essa luta, né?
E, na ocasião, nós fomos aqui da Unilab, a gente conseguiu, a partir de articulação do movimento estudantil, nós conseguimos um transporte para ir até Fortaleza, né? Nós estamos aqui em torno de 60 quilômetros, 50, 60 quilômetros de Fortaleza, da capital, e aí a gente conseguiu levar em torno de 30, 37, 40 estudantes para esse ato, né? E era vinculado também à educação, e a gente pensou também de visibilizar o que estava acontecendo, e aí era a maneira da gente de socorro, né? Anteriormente a isso, nós fizemos uma carta, assim que o presidente Lula foi eleito, fizemos uma carta, enquanto movimento estudantil, né, eu sou do DCE, Lauriane também além de ser de outros espaços organizativos, né, na Unilab, nós fizemos uma carta endereçada à Aniele Franco, né, ao ministro Camilo Santana, e também aos direitos humanos. Foi aos direitos humanos, Camilo Santana e o próprio Lula. Nós fizemos essa carta falando sobre o contexto da Unilab, né, as dificuldades que a gente vinha enfrentando, e, de certa forma, aquela carta era um pedido de socorro. Nós tivemos uma reunião com a Aniele Franco, com a ministra Aniele Franco, e aí a gente expôs um pouco do que estava acontecendo aqui na Unilab. Isso não surtiu o efeito, enfim. Então, no dia 12, nós fomos novamente, né? E aí a gente queria que Lula nos escutasse. Porque a universidade foi criada no governo de Lula, né? Inclusive, tem a mão do Lula num dos campos, que é no Auroras, né? Então, Lula pisou nessa universidade. Essa universidade é fruto das lutas, é importante dizer que é fruto das lutas dos movimentos sociais, mas foi no governo Lula, né, que ela se concretizou. E quando nós fizemos uma faixa, e a faixa estava escrito, né, Lula Unilab pede socorro. E, na ocasião, a gente escreveu algumas palavrinhas, né? A gente queria escrever mais, mas a faixa, o tecido que a gente tinha, só cabia aquelas palavras, né? E que era a residência estudantil, ação afirmativa. Nós queríamos que as nossas vozes fossem escutadas. E não lembro qual era a outra palavra. Mas eram essas, né? Era um pedido de socorro. A questão dos espaços democráticos na Unilab. Era moradia estudantil, reajuste das bolsas, porque as bolsas não foram reajustadas, né? As coisas aumentando e as bolsas não foram reajustadas. Muitas universidades já estão fazendo isso, e aqui a atual gestão não olha para isso. As ações afirmativas que a gente vem lutando há muito tempo, e a outra foi a democracia interna. Por que democracia interna? Porque as nossas vozes não são escutadas dentro dessa universidade, né? Então, e aí isso é contraditório com o nome, que é integração, cooperação, que carrega no próprio nome da Unilab. Então, a gente foi com o intuito de dizer, Lula, nós precisamos de você, olhe para a gente, olhe para a Unilab, no Ceará, e, sobretudo, no Malês, que se nós estamos numa situação de vulnerabilidade, o pessoal de Malês ainda mais, né, que também vem lutando junto conosco, né, em espaços geográficos diferentes, mas que vem lutando. E a gente gritou, nós chegamos roucas, porque a gente queria que as pessoas escutassem, né, não só Lula, mas também as pessoas, porque nós fazemos ciência. Nós estamos fazendo ciência o tempo todo, mesmo com toda a precarização, mesmo no contexto pandêmico, em que muitos de nós perdemos familiares, amigos, parentes, nós estávamos aqui fazendo ciência, né? Mas que nós queremos fazer ciência com dignidade, porque são essas nossas pesquisas que vão tratar, que vão futuramente se tornar políticas públicas para o nosso povo. Então, os estudantes merecem respeito, merecem estudar com dignidade. E para nossa felicidade, a partir da nossa articulação e mobilização, os nossos gritos, né, foram estampados em vários espaços, né?
saiu na página oficial de Lula, saiu em um jornal aqui do Ceará também, e em vários lugares. Então, nós demos o recado, nós reforçamos que a Unilab precisa ser olhada e ter um olhar mais atento, porque a Unilab é uma universidade de pessoas, é uma universidade diferente. Nela estão a população, eu acredito, né, que a Unilab é uma das universidades que tem a população mais pobre, mais diversa deste país. Então, ela precisa ter um olhar diferenciado em todos os aspectos, de entrada, de permanência e de continuidade dos estudos, né? Então, nós fomos e demos o grito, a gente vai continuar gritando, porque na luta a gente não tem descanso, né? A todo tempo, a gente não tem um minuto de paz, a todo momento a gente é perseguido, né? Então, foi um momento de suma importância, mas a gente vai continuar lutando até, de fato, nós sermos respeitados, como consta na lei, e, sobretudo, na Convenção 169, que diz que nós temos formas específicas, jeitos específicos, e cabe ao Estado garantir os nossos direitos. Sim, exato. Eu gostaria de lembrar que todas aqui são alunas, né, da Unilab. Eu queria falar com a Lauriane, fala alguma coisa positiva que você vê na Unilab para os povos indígenas. É até um pouquinho difícil trazer essas positividades. Eu acho que o que tem de positivo na Unilab hoje é a nossa presença, de fato, porque foi muito difícil para a gente chegar na Unilab. A Unilab está localizada entre duas terras indígenas, praticamente. O povo Pitaguari e o povo Canindé, que fica um de um lado, outro de outro lado, de Redenção. Mas somente em 2015 uma indígena conseguiu entrar, e desde então apenas mais 2 indígenas entraram na Unilab. E a gente só conseguiu entrar de forma mais presente com o edital específico para indígenas e quilombolas no ano de 2018. Então, por aí a gente vê a dificuldade que foi e é para a nossa população estar nesse espaço que é a Unilab, que deveria ser um espaço de fato de integração para nossos povos, mas que por muito tempo nos foi privado, e de certa forma continua sendo, porque se hoje nós temos uma presença bastante significativa de indígenas e quilombolas, principalmente, que são as duas maiores populações, foi por conta de um edital específico para essas duas populações, de indígena e quilombola. Então, hoje a nossa presença aqui, ela é forte, ela é expressiva, por conta da nossa presença e dos movimentos que a gente vem travando desde então. Quando a gente chega aqui em 2018, porque eu entrei também em 2018 por meio do edital específico, a gente cria o nosso coletivo de estudantes indígenas, onde a gente vem tratar das nossas lutas, das nossas questões dentro da Unilab, pela garantia da nossa permanência, mas também pela entrada de outros indígenas, para que outros de nós pudessem chegar aqui. E desde então a gente vem lutando em coletivo, mas também nesse grande bloco que é esses movimentos que a gente vê hoje aqui, além de outros, indígena, quilombola, cigano, população trans, enfim, todos os outros segmentos do CAPAF, né, povos de terreiro, e aí a gente vem lutando conjuntamente entre nós. Então, hoje o que a Unilab tem de potencialidade com relação à nossa presença, né, a toda essa diversidade de povos brasileiros, mas também de povos internacionais que aqui habitam. Então, toda a diversidade que hoje comporta a Unilab é a potência que é essa universidade, que mesmo tendo toda essa potência, a gestão universitária não reconhece e não garante meios para que a gente permaneça na universidade, né? Quem está fazendo isso somos nós. Então, a gente vem brigando o tempo inteiro dentro da Unilab para que os nossos povos consigam estar aqui, porque é como se não fosse um desejo de fato da universidade a nossa presença.
sendo que é uma universidade da integração. Então, o mínimo que pode existir é esse processo de integração. E a gente muito se orgulha da nossa universidade, porque é uma universidade que sua grande maioria são de pessoas pobres, de pessoas de comunidades, de pessoas das periferias, de pessoas que realmente vêm de bases, que vêm de construções comunitárias, de construções de realidades nos mais diversos cursos. Então, o nosso orgulho é que nós formamos essa universidade do jeito que ela é, uma universidade em que nós integramos os nossos. Então, é essa parte boa da Unilab, que ela se torna única, porque nós fazemos ela ser única. Nós fazemos ela ser uma universidade de fato diversa, em que as nossas escritas, as nossas intelectualidades, de fato, vão sendo construídas e vão sendo disseminadas, porque a gente fala muito, inclusive, na Unilab, nos mais diversos espaços, que nós queremos ser nossas próprias referências. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo hoje, sendo nossas próprias referências. Hoje nós temos referências indígenas nos mais diversos espaços, indígenas advogados, indígena, tá aí a gente tem uma ministra, a gente tem deputados, a gente tem pessoas nos mais diversos campos, da política, da ciência, e nós também queremos ser essas referências. Eu quero poder escrever minhas pesquisas e referenciar pessoas indígenas como eu, e poder referenciar Ana Eugênia, Sol, e tantas outras e outros pensadores dos povos das comunidades tradicionais. Então, eu avalio isso muito positivo enquanto alguém que está dentro da Unilab, que um dia pretende sair, mas que pretende levar todo esse legado que a gente construiu e continua construindo dentro dessa universidade. Carlos, eu gostaria só de colocar uma questão de que, para além de nós, dessa população que está aqui, nós temos dentro da Unilab, né, o pessoal, os estudantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, né? Então, e isso é uma riqueza muito grande. Eu venho da UES, vim para a Unilab e estou agora na UFC. Mas a Unilab é a minha casa. Quem estudou na Unilab vai para outra universidade, apesar dos pesares, de todas essas violações de direitos, a Unilab é a nossa casa, a gente se sente em casa. Imagine se se as nossas vozes fossem atendidas. Quando a gente fala dessas questões, né, e aí parece que é só coisa ruim, não, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Por exemplo, uma delas é que a universidade agora, antes dessa atual gestão, ainda quando era pro tempore, né, era que a universidade tinha várias artes nos muros. Foram todas apagadas, sem dialogar com os estudantes. Não é possível fazer uma universidade, pensar uma universidade só com uma voz da gestão de cima para baixo. É um despautério um negócio desse. Agora, sabe o que está acontecendo? A Unilab está cercada de câmeras. Entende? Não foi dialogado com os estudantes. E aí o que se vende é como se as câmeras fossem nos proteger, como se, digamos, que uma pessoa vai me violentar e as câmeras vai sair correndo para me proteger, a Ana Eugênia ou qualquer outro estudante. Eu me sinto muito mais protegida por pessoas, pelos seguranças. E, para mim, uma outra coisa muito agravante é que esses seguranças são pais de família, não têm famílias. E quando você tira essas pessoas para botar a máquina, essa renda, esse dinheiro que poderia ser distribuído e redistribuído, ele é centralizado em um grupo, em uma empresa, né? E nós pensamos que as câmaras é importante, mas elas que fiquem na rua e não fiquem dentro da universidade. Eu me sinto pior do que no Big Brother, porque no Big Brother as pessoas são livres para ir e vão saber que vão estar sendo vigiadas 24 horas. Na universidade é um espaço livre. Eu não consigo pensar, cada vez que eu olho para essas câmeras, me incomoda. E é difícil você estar produzindo conhecimento se sentindo ameaçada. Porque, na verdade, essas câmeras, elas estão aí, não é para segurar, não é para as nossas seguranças, mas é para vigiar e punir os nossos corpos e corpas. Então, é uma universidade não. E aí eu quero enegrecer mais uma questão. É uma gestão.
e que, lamentavelmente, é uma gestão que quem está é uma pessoa pertencente aos povos tradicionais, que é uma pessoa cigana, que é um reitor cigano. E eu não estou aqui trazendo a condição dele enquanto reitor, enquanto cigano, enquanto povo de comunidade tradicional, mas trazendo, Carlos, a seguinte questão: quando um de nós ocupa algum espaço, sobretudo espaço de poder, o que a gente faz? A gente se organiza e traz o nosso povo. A gente não quer competir, mas a gente vai alargando as beiradas, os espaços, para que caibam os ciganos, os povos de terreiros, indígenas, quilombola, população trans, travesti, os filhos de agricultores. É isso que nós queremos. É isso que nós desejamos. Nós queremos uma Unilab do povo, que ela cumpra com o seu papel social quando foi criada, de que essa universidade as pessoas tivessem a oportunidade de estudar. Então, é isso, né? Mas a Unilab, apesar de todas essas contradições, ela é maravilhosa, né? Eu acredito que quem estuda nela vai levar essa experiência para o resto da vida, porque é uma universidade que traz as produções de intelectuais negros, traz as produções das pessoas indígenas, das populações quilombolas, da população trans, travesti, aborda essas produções de conhecimento, coisa que em muitas universidades não tem. Mas ainda tem essas contradições, né? Parece que os nossos corpos não são aceitos aqui, mas nós vamos resistir, nós estamos aqui e vamos alargar os espaços para que o nosso povo entre. Nem que a gente tenha que quebrar os muros da universidade, e nós estamos fazendo isso todo o tempo, e estamos lutando para romper com o latifúndio do saber. E assim faremos. Eu só queria falar, eu estive agora, Carlos, eu estive agora junto numa atividade dos povos ciganos, né, que foi em Sobral, que foi, na ocasião, era o dia 24, né, que é um dia que aborda os povos, né, aborda, isso é a palavra tão perversa, né, aborda, parece abordagem policial, mas o dia em que celebra, é um dia de resistência e de luta dos povos ciganos, né, e eu tive a oportunidade, a felicidade de ir a convite da Flor. E aí, na ocasião, nós queríamos que fossem todos os representantes do CAPAF, né? A gente tinha feito essa articulação desde o ano passado. Solicitamos o transporte à gestão, né, da Unilab, e o transporte foi negado. Então, foi eu e uma outra estudante, né, representante do DCE, mas a gente não foi como representante da Unilab, nós fomos porque a gente conseguiu, a gente foi para fazer uma oficina, né, através de uma instituição aqui do Ceará. E foi muito importante, porque quando a nossa ida, o que a gente queria? Nós queríamos falar para os povos ciganos a importância da Unilab e a importância de nós ocuparmos esses espaços. Porque, como bem disse a Sol, né, companheira Sol, a educação é o caminho para que a gente melhore as nossas vidas, para que a gente torne o mundo mais acessível para nós, para que a gente alargue os espaços. Então, nós fomos com essa intenção, né, de falar para o povo cigano que a Unilab é nossa e que a gente precisa ocupar esses espaços. Então, foi muito bacana, né? Foi a primeira vez que eu pus os pés de um território cigano, que eu vivi com os povos ciganos, que eu comi com os povos ciganos. Então, é muito bacana. Então, a Unilab é isso, sabe, Carlos? Ela faz com que os povos se unam, se somem para a luta, para garantir os nossos direitos. Então, eu agradeço imensamente a Flor por ter proporcionado esse espaço, e agradeço o Paulo Cigano, a esposa do Paulo, e o Marcelo. Foi muito bacana. Essa é a parte positiva, né? Flor, você quer falar alguma coisa, Flor, para a gente encerrar nosso trabalho, a nossa entrevista? Eu gostaria agradecer a TV Povo Cigano pela sensibilidade, a você, na pessoa da Luciana também, a Voleto. Então, o que eu espero para o futuro, né, na Unilab? Sinceramente, eu gostaria muito que essa gestão, em especial, o meu primo, o reitor daquela universidade, da Unilab, ele parasse um pouco para refletir sobre a importância para nós, povos ciganos, da presença dele neste lugar. Por quê? Porque nós sabemos da dificuldade que é
para nós, povos vulneráveis, excluídos, invisibilizados, adentrar nesses espaços de poder. E nós esperamos que os nossos, quando chegam nesse lugar, assim como a Eugênia estava falando, todo mundo espera isso, o povo negro espera isso, os indígenas, as pessoas trans, todas as comunidades, né, todos os segmentos esperam isso, que os nossos cheguem nesse lugar de poder, lugar de decisão, né, e que faça nesses espaços o que for preciso para garantir o direito dos seus e daqueles que caminham junto com os seus, nas mesmas condições. Então, eu sinceramente espero, né, que o meu primo, reitor da Unilab, ele reflita, porque, assim, às vezes eu sinto que parece que a gente tem uma perseguição com alguma pessoa, que a gente é do contra. Não, não é isso. Para mim, é uma satisfação, deveria ser maior, ter um cigano, um espaço de poder, como a reitoria da Unilab. Isso é motivo de celebração. Mas, ainda, nós não vimos, nessa gestão, o que nós esperamos, que é ser ouvido. É tão simples, Carlos. Qualquer pessoa que está num lugar de poder, se vai fazer alguma política para alguém, é preciso escutar essas pessoas. Então, não dá para a gestão, para o reitor da Unilab, fazer política de ação afirmativa, fazer nada dentro da universidade sem escutar, sem sentar, antes de decidir, ouvir os segmentos, saber o que eles querem, para fazer algo bonito, que seja bom para eles, bom para todos nós. Às vezes me parece que é como se nós tivéssemos tirar os louros para nós. Não se trata disso, nós não queremos coroa de nada, nós não queremos louros de nada. Nós queremos é poder abrir a boca e dizer: a reitoria da Unilab é de um povo tradicional e escuta os movimentos, escuta os representantes, conversa antes de decidir. Mas não, essa gestão ela faz diferente, ela quer mostrar que ela faz, mas não quer saber o que as pessoas que vão se beneficiar do que ela faz estão achando do que ela está fazendo. Assim fica difícil. Então eu espero sinceramente, desejo nessa semana de celebração que amanhã encerra na Fazenda Joelma, no Instituto Cigano do Brasil, a Semana Municipal em Sobral do Dia Nacional dos Povos Ciganos. Eu espero que daqui para frente e todos saibam que o que nós queremos não é nada mais, nada menos do que sentar, fazer parte dessa gestão enquanto beneficiário. Então, que todos, seja indígena, quilombola, cigano, que chegar num lugar de poder, olhe para baixo, porque você chegou lá, mas tem um bocado que precisa ser escutado. Então, eu espero que a Unilab, em algum momento, a gente não vai parar de lutar, ela pare essa gestão e sente com a gente, fora desse contexto de competição, de disputa, porque isso não existe. Nós só estamos lutando porque vocês não nos escutam, porque senão nós estávamos celebrando juntos. Gratidão. Que do Vebarum abençoe a todos. E Santa Sara cala e proteja a todos nós. E principalmente traga discernimento na cabeça dessa gestão que lá está, em especial o meu primo cigano. Gratidão. Faltou um pouco de sensibilidade, né, do reitor em ouvir, né, todas as classes, todos os segmentos, né. Vamos, gente, vamos falar um pouco o que vocês pensam no futuro, o que vocês esperam. O futuro é aqui agora. Nada sobre nós sem nós. É isso que queremos, é isso que desejamos, e é por isso que lutamos. Para que tudo que for falado sobre nós, para que as nossas vozes sejam consideradas e contabilizadas. Eu sonho com uma universidade em que todas as pessoas possam entrar, em que todos os seus saberes sejam considerados, sejam respeitados e valorizados. Essa é a Unilab que eu sonho, essa é a Unilab que eu quero. E que nós estamos aqui, a nossa luta é ancestral. Nós lutamos, assim como os nossos povos lutaram antes de nós continuaremos a luta, porque da luta a gente não se aposenta. Né? Então, quero agradecer
a vocês, né, a TV Cigana, na pessoa do Carlos, mas, sobretudo, na pessoa da Luciana, que é mulher e que a gente sabe o preço que é ser mulher numa sociedade, né, em que também não respeita os nossos corpos. Então, muito obrigada e também agradeço imensamente a Flor por ter feito essa articulação. Sol? Então, eu quero agradecer, né, à TV Cigana, né, ao Carlos, a Luciana, as companheiras que estão aqui, muito bom ver Flor, Ana, Lauriane. A gente sempre está nesses espaços, né, discutindo algo que para a gente é muito valioso, né, que é a nossa presença. E até parafraseando, né, uma intelectual, que é a Maria Clara dos Passos, Araújo, que ela tem um livro que é intitulado Pedagogia das Travestilidades, onde ela vai falar sobre estar em espaços que também são nossos, né, a essa universidade. E, assim, a Unilab que eu espero que ela consiga, né, enfim, abranger mais, mas, infelizmente, a atual reitoria, a atual gestão que se encontra na universidade, ela, de fato, ela já está posicionada há muito tempo e não tem o que a gente fale ou o que a gente faça, né? Os atos, as ações, todo o contexto histórico do governo atual, com quem a gestão se alia, por exemplo, né? É só ir na página da reitoria e ver quais são as fotos, né, que sempre essa gestão está, né, ao lado. A última, que eu não posso deixar de falar, é com, enfim, né, bolsonaristas, inclusive daqui da UFPB, né, da Paraíba. Então é isso, né? Sempre esteve posicionada, né? E algo muito que entristece quando, até a Ana falou, é óbvio que quando a gente adentra em espaços que historicamente a nossa população não encontra, né? A gente vai lutar para que mais e mais, né? E isso é obrigatório em espaço de educação, né? Por mais que descontextualize a nossa luta, que a atual reitoria sempre fez e faz, não é à toa que vive fazendo live, né, para descontextualizar as nossas lutas, as nossas ações, né? A Unilab, atualmente, eu sou pesquisadora em políticas de ações afirmativas, né? Outras universidades utilizam as políticas que tem na Unilab, pois evidenciam que é uma política mais completa, né, que a gente possa pensar para os campos universitários, né, pensando nessa diversidade étnica, né, de gênero, racial, que a gente sempre traz para pensar, né, as universidades. E é isso, o futuro que eu penso da Unilab é que venham, né, bons ventos aí, que a reitoria também acompanhe o processo de transformação política do país, né, principalmente pensando na permanência, né, dos reajustes de bolsa, que a Unilab não fez, não procurou, estudantes que estão perdendo bolsas, né, principalmente do PET, né, que gestão é essa que fala de permanência e acesso da universidade, não faz o básico de uma gestão, que é captar recursos e aqueles que estão disponíveis para que essa população permaneça, né? Enfim, a Unilab, ela é um espaço, é um projeto muito rico, mas a gente também não pode deixar de evidenciar as faltas, né? E quando a gente está aqui questionando e criticando a gestão, é como se eu fizesse com qualquer outra, né? Que esteja também se posicionando, né, de forma contrária ao que é o projeto político e epistemológico da nossa universidade, né? Geralmente pensam que são ataques pessoais, não é ataque pessoal, é ataque de gestão, né? Ações que vai contra nossas corporalidades. E para finalizar, né, a minha fala, da Unilab, que a Ana dividiu muito bem isso, né? Aí tem a Unilab e tem a gestão da Unilab, né? A Unilab é minha casa, né? A Unilab é onde fez eu me encontrar comigo mesma, né? Atualmente estou fazendo pós-graduação, né? Quantas travestis sonham, né, estar nesse espaço? Eu atualmente estou fabulando um doutorado, né? E é essa universidade que me possibilitou, né, a estar nesse espaço, a fabular, a pensar, a imaginar, a refletir e dessa forma mudar uma realidade que foi construída para mim e para tantas outras, né? Como, por exemplo, tem a professora Luma Andrade dentro dessa universidade, que para mim é o maior símbolo, né, de resistência, tanto para mim, que quando eu vejo ela sendo professora, doutora, né, também penso, nossa, é possível estar nesse espaço e é preciso a gente estar nesse espaço para modificar nossas vidas, né, e as das nossas também para melhor, né, mas sempre evidenciando que existem vários saberes localizados
e a universidade é apenas mais um desses espaços que a gente também quer estar presente, né? Mas não deixando de evidenciar que existem outros também que a gente leva para dentro da universidade. É isso, obrigada. Nossa representante indígena. O que eu espero, né, para a nossa universidade é que a gente consiga de fato estar aqui plenos e que a gente não precise estar em todos os espaços que hoje a gente chega tendo que falar sobre isso, falar sobre todo esse processo de luto, sobre todo esse processo doloroso que a gente vem passando aqui dentro da Unilab, que os demais que possam chegar possam estudar de fato, se formar, ser bons profissionais, não que a gente não vá ser, que é claro que a gente vai ser, mas que não precise se preocupar com todos esses processos e se de fato vai conseguir concluir o seu curso superior, porque é uma preocupação que a gente tem hoje dentro da universidade. Será que eu vou de fato conseguir concluir com todos esses processos de violência que a gente acaba passando antes e durante esse processo na educação superior? Então, eu espero que os nossos possam de fato estudar, possam de fato se formar, sem ter que passar por tudo isso que nós estamos passando hoje. Espero que não só a Unilab, mas que outras universidades também possam ser esse abrigo para os nossos povos, né, para os nossos jovens que hoje estão lá se formando no ensino médio, nas aldeias, nos territórios, e que muitos sequer conseguem ter perspectivas para a sua vida, ou tem que se sujeitar, às vezes, a ter que trabalhar, enfim, de ir para Fortaleza ou para outras cidades para trabalhar, tendo que se afastar do território, enquanto que a universidade deveria ser esse espaço em que a gente vem, estuda e sem perder esse vínculo com o nosso território, porque é isso que a gente faz enquanto estudantes aqui na Unilab. Nós estamos fora da nossa aldeia, mas nós não perdemos por nenhum dia o vínculo com o nosso território, porque é para isso que nós estamos aqui, para fortalecer ainda mais essa relação com o nosso território e com nossos povos. Então, eu espero que a nossa universidade possa ser esse abrigo, possa ser esse espaço de força, de fato, e de segurança para os nossos povos. E aí eu agradeço por esse momento, a TV Cigana, a você, Carlos, a Luciana, as companheiras que estão aqui, Flor, Ana, Sol, e a todos os demais que estão nessas lutas todos os dias, mas não apenas lutas, mas relações de amizade, de carinho, de afeto que a gente estabelece aqui dentro da Unilab, que acaba aqui sendo realmente o mais forte, né? Poder, na hora da alguma dor, na hora de alguma apreensão, a gente poder receber um abraço uma da outra e dizer estamos juntas. Então, minha gratidão e muita força para nós. O que precisar, a gente está aqui para todas as lutas, para dançar, para cantar, para brigar, seja lá para o que for, mas nós estamos juntos. Eu queria agradecer em especial, né, a Flor, que ela sugeriu que a gente fizesse esse encontro, né, para ver as dificuldades, as vitórias, as lutas de cada um, de cada povo, de cada segmento. Se nós da TV Povo Cigano poderíamos fazer essa matéria, nossa, isso foi muito enriquecedor. Da Flor, tudo que ela nos pede, a gente faz com muito amor, com muito carinho, porque sempre é em pró de uma população, de um povo, e sempre pensando no próximo, nunca pensando nela. Ela é uma pessoa de um coração muito bom, muito limpo. Eu já conheço já há algum tempo, fizemos alguns cursos online juntos, e tudo que eu puder fazer por vocês todas, é só me chamar, pode pegar o nosso contato, TV Povo Cigano, faz o nosso contato, em especial a cada um que tiver com sua dificuldade no seu segmento, independente, e me chame, que a gente vai estar sempre aberto para vocês, sempre no ar, sempre passando uma mensagem de carinho, tá bom, para vocês. Então, de antemão, agradeço a todos, em especial a Flor, mas a todas vocês que disponibilizaram esse tempo, né, para ficar aqui conversando, mostrando as suas dificuldades, as suas vitórias, as suas lutas, que eu acho que é de louvor
né, quando a gente faz uma live em que tenha pessoas que, mesmo com toda a dificuldade, se propõem a falar um pouco e tentar ajudar o próximo em toda essa dificuldade que o povo brasileiro, não só os segmentos, né, mas o povo brasileiro passa nesse momento. Mas nós vamos conseguir vencer todas essas dificuldades. E eu vejo assim, nas palavras de vocês, de cada uma que falou aqui, que tem uma esperança no fundo do coração e que acredita que isso aqui vai ser um lugar bem melhor para todos nós, tá bom? Então eu agradeço, a TV Povo Cigano fica à disposição de vocês, quando vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, podem nos chamar, tá bom? Que a gente abre e faz uma entrevista, uma matéria com vocês, tá bom? Então eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, desejar, né, um futuro brilhante, como vocês falaram, que espero que coisas boas aconteçam e vamos pensar que vai acontecer, tá bom? Agradecido, muito obrigado a todos.